Na manhã do dia 26 de outubro de 2021, o CEO da TIM, Pietro Labriola, disse o seguinte, abre aspas, sobre o CAD, continuamos a ser otimistas, mas estou em uma situação na qual não quero pressionar. Eles estão fazendo o trabalho deles. Tenho esperança que a Oi Móvel vai fechar no final de novembro ou começo de dezembro. Fecha aspas. Porém, algumas horas depois, na tarde daquele dia, a Superintendência Geral do CAD emitiu o despacho 1582, que solicita ao Tribunal do CAD dilação de prazo, utilizando como fundamento a necessidade de análise de proposta de acordo em controle de concentração, ACC, para mitigar riscos concorrenciais decorrentes do ato de concentração de venda da Oi Móvel para Vivo, TIM e Claro. E em decorrência desses dois eventos, da declaração do CEO da TIM e do despacho da Superintendência Geral do CAD solicitando dilação de prazo ao tribunal, fez com que os acionistas da Oi se dividissem em relação a quando realmente vai sair a decisão final do Tribunal do CAD aprovando a venda da Oi Móvel para Vivo, TIM e Claro. Esse despacho da Superintendência Geral do CAD subiu para o gabinete da presidência do CAD, onde a presidência do CAD, 2 dias depois, ou seja, no dia 28 de outubro de 2021, decidiu, por meio do despacho da presidência número 161, submeter à apreciação do plenário o despacho da Superintendência Geral do CAD, de número 1582, solicitando ao Tribunal do CAD a dilação de prazo, acolhendo assim a proposta do documento da Superintendência Geral do CAD, adotando as mesmas razões para esta prorrogação de prazo. No dia seguinte, dia 29 de outubro de 2021, foram anexadas ao processo repentinamente 13 certidões, referentes a reuniões que foram realizadas ao longo do ano no CAD. Uma dessas reuniões chamou bastante a atenção do nosso canal, que foi uma reunião realizada no dia 14 de outubro, na qual o site O Bastidor reportou naquele mesmo dia da reunião, logo após a mesma ter acontecido, que a venda da Oi Móvel para TIM, Claro e Vivo deveria ser aprovada pelo CAD nos próximos 30 dias, a contar daquele dia, 14 de outubro de 2021. E tinha dito ainda que este prazo havia sido comunicado nesta reunião do dia 14 para TIM, Claro e Vivo, juntamente com integrantes do CAD. E assim terminou a semana passada. E esta semana começou com um ritmo alucinante em relação ao ato de concentração de venda da Oi Móvel para TIM, Claro e Vivo. Logo na segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021, foram anexadas ao processo 3 guias de recolhimento da União com seus respectivos comprovantes de pagamentos referentes às taxas processuais pagos por TIM, Vivo e Claro. E no mesmo dia, já passando das 10 horas da noite, num dia de ponto facultativo no CAD, a Superintendência Geral do CAD assinou um despacho ordinatório endereçado ao setor de contabilidade, solicitando os préstimos deste setor de contabilidade para certificar o recolhimento das taxas processuais e os respectivos comprovantes de pagamento. O nosso canal suspeitou que estava havendo uma certa correria para o processo começar a andar em ritmo mais acelerado, em dia de ponto facultativo, fora de horário, e olhando um pouco para frente, nós víamos o leilão do 5G para acontecer no dia 4 de novembro, e um dia antes estava agendado no CAD para acontecer a sessão ordinária de julgamento pelo Tribunal do CAD. Então gerou-se uma grande expectativa em relação a um possível julgamento da venda da Oi Móvel nesse dia. E só para esclarecer, galera, o Tribunal do CAD se reúne 2 vezes por mês para realizar uma sessão de julgamento, uma sessão ordinária. A última aconteceu agora, no dia 3 de novembro, que foi a 187ª sessão ordinária de julgamento. A próxima vai acontecer agora, no dia 24 de novembro de 2021, a qual será a 188ª sessão ordinária de julgamento. E essas são as 2 sessões de julgamento que acontecem no CAD em novembro. E lembrando que nos meses de janeiro e julho não tem sessão ordinária, somente nos outros 10 meses, e somente 2 sessões ordinárias por mês, podendo acontecer uma vez ou outra uma convocação para uma sessão extraordinária. E no mês de dezembro acontece apenas uma sessão de julgamento ordinária. E esta sessão se dará no dia 15 de dezembro. A última sessão ordinária de julgamento do CAD no ano de 2021 será a 189ª sessão ordinária. E no dia 2 de novembro, no dia de feriado de finados, já próximo da meia-noite, a Superintendência Geral do CAD emitiu um ofício, uma nota técnica, um parecer e um despacho recomendando
aguardando a aprovação da venda da Oi Móvel para TIM, Vivo e Claro, mediante a celebração de acordo em controle de concentrações. E então chegou o grande dia, o dia 3 de novembro de 2021, dia de sessão de julgamentos no CAD. Porém, na pauta desta sessão não constava o ato de concentração de venda da Oi Móvel na discussão. E pouco antes da sessão de julgamento acontece uma sessão de distribuição realizada pelo presidente do CAD. Nestas sessões de distribuição, os casos em análise no CAD são sorteados para um conselheiro relator. E então, pouco antes do início da 187ª sessão ordinária de julgamento do CAD, no dia 3 de novembro, aconteceu a 253ª sessão ordinária de distribuição de processo, onde nós tivemos acesso a um trecho do áudio desta sessão. Acompanhe. Passo, portanto, à distribuição do ato de concentração final 0726/2021, 8 requerentes: Claro, Telefônica Brasil, TIM e Oi. Conselheiro sorteado, conselheiro Braido, Luiz Braido. Declaro, portanto, encerrada a 253ª sessão ordinária de distribuição. Então foi emitida uma certidão de distribuição de processo, certificando que o processo foi distribuído ao conselheiro Luiz Henrique Bertolino Braido, conforme o sorteio realizado na 253ª sessão ordinária de distribuição em 3 de novembro de 2021. E então deu-se início à 187ª sessão de julgamento ordinária do CAD, onde o Tribunal do CAD analisou o despacho da presidência. Lembram do despacho da presidência número 161, acolhendo o pedido de dilação de prazo da Superintendência Geral do CAD? É, isso mesmo. Esse despacho da presidência foi homologado pelo Tribunal do CAD nesta sessão ordinária de julgamento. Porém, a ata de homologação ainda não foi publicada. E assim que for publicada, provavelmente até terça-feira, postaremos imediatamente em primeira mão aqui na nossa comunidade do YouTube. E então, em torno de 1 hora após a sessão de julgamento ter sido encerrada, o Estadão soltou a seguinte notícia: CAD, prazo de análise de compra da Oi é adiado para fevereiro. Isso foi um balde de água fria em cima dos acionistas da Oi, que ainda estavam comemorando o despacho da Superintendência Geral do CAD, recomendando a aprovação da venda da Oi Móvel. E a matéria do Estadão diz que o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, aprovou nesta quarta-feira pedido feito pela Superintendência Geral do órgão de adiar por 90 dias o prazo para analisar a operação de compra da Oi pelas rivais TIM, Claro e Telefônica. Com isso, a data final para o órgão decidir sobre o negócio entre as operadoras de telefonia passa de 18 de novembro deste ano para fevereiro de 2022. Em relação a essas datas de prazo de análise do CAD, eu gostaria de atualizar vocês. A antiga CFO da Oi, Camille Loio Faria, havia dito que a contagem do CAD deu-se a partir do dia 30 ou 31 de março de 2021. Porém, de acordo com minhas fontes dentro do CAD, o ponto de partida para o prazo de análise de 240 dias está sendo computado como o primeiro dia do prazo, o dia 24 de março de 2021. De acordo com essa fonte do CAD, o motivo para a contagem a partir dessa data foi uma emenda que foi anexada ao processo no dia 22 de março de 2021, a qual foi homologada no dia 23 de março, começando assim a contagem a partir do dia 24 de março. Sendo assim, o prazo final de 240 dias para a análise do CAD é o dia 18 de novembro de 2021. É o último dia do prazo de 240 dias. E o dia seguinte, dia 19 de novembro de 2021, é o primeiro dia do prazo de 90 dias adicionais, prazo este que foi acatado pelo Tribunal do CAD no último dia 3 de novembro. Portanto, a data final do prazo adicional de 90 dias é o dia 16 de fevereiro de 2022. É o último dia para o Tribunal do CAD decidir a aprovação da venda da Oi Móvel. E então, com a notícia de que o Tribunal do CAD aprovou o pedido de prorrogação solicitado pela presidência do CAD, os acionistas da Oi e o mercado em geral ficaram divididos se realmente o CAD vai aprovar ainda em novembro e dezembro a venda da Oi Móvel ou vão postergar
postergar, empurrando com a barriga, a decisão para o final do prazo em fevereiro de 2022. O CEO da TIM, Pietro Labriola, tem esperança que a venda da Oi Móvel feche no final de novembro ou começo de dezembro. O site O Bastidor, que disse que a venda da Oi Móvel seria aprovada em 30 dias a partir do dia 14 de outubro de 2021, ou seja, a aprovação viria até o próximo dia 14 de novembro, voltou atrás e em uma matéria publicou: O Bastidor antecipou que a aprovação da operação seria finalizada em até 30 dias, assim como algumas condições que seriam impostas pelo CADE. Mas o processo não tem tramitado facilmente, pois há resistência de conselheiros do órgão sobre a operação. Essa matéria do site O Bastidor foi publicada no dia 4 de novembro, dizendo que o parecer da Superintendência Geral do CADE pela aprovação da compra da Oi com restrições por Claro, TIM e Vivo deve ser aprovado pelo relator Luiz Henrique Bertolino Braido, com poucas mudanças. 2 conselheiros do CADE ouvidos pelo Bastidor afirmaram que o perfil acadêmico e técnico do economista permite fazer essa previsão. Uma das fontes classifica Braido como acadêmico raiz. Porém, os conselheiros divergem sobre as motivações das eventuais mudanças. Um afirma que só serão feitas mudanças caso o Braido veja real necessidade. A segunda fonte diz que possíveis alterações ocorrerão para que o conselheiro possa deixar a sua marca. E sobre a apresentação do relatório final, ou seja, a decisão final do Tribunal do CADE, as duas fontes apostam que o documento só virá em 2022. O CADE tem até dia 16 de fevereiro para terminar de analisar o caso. Passado esse prazo, a operação é chancelada automaticamente. E agora nós, acionistas da Oi, estamos com esta verdadeira incógnita. Quando será que o Tribunal do CADE irá aprovar a venda da Oi Móvel? O despacho da Superintendência Geral do CADE recomendando a aprovação chegou no Tribunal do CADE no dia 3 de novembro de 2021, onde aconteceu a 253ª sessão ordinária de distribuição e o conselheiro Luiz Henrique Bertolino Braido foi o escolhido por meio de sorteio. Portanto, o despacho da Superintendência Geral do CADE recomendando a aprovação, o ofício, o parecer, a nota técnica estão no gabinete do conselheiro Luiz Henrique Braido para análise. Eu espero que essa análise seja rápida, ainda mais porque com o leilão do 5G aumentará o número de players no mercado de telefonia móvel do país, aumentando a competição e diminuindo consideravelmente uma possibilidade de formação de cartel pela presença de poucos players no mercado. Então esse é o cenário. O processo está no gabinete do senhor Luiz Henrique Braido para análise. Após a análise pelo gabinete do senhor Braido e todas as eventuais dúvidas sejam resolvidas, o senhor Luiz Henrique Braido solicita a inclusão do processo na pauta da próxima sessão ordinária de julgamento do CADE. E de acordo com o calendário de sessões de julgamento do CADE, a próxima reunião é agora, no dia 24 de novembro, onde teremos acesso à pauta desta sessão no dia 19 de novembro. Portanto, galera, no dia 19 de novembro, fiquem atentos. Assim que eu tiver acesso à pauta desta sessão de julgamento, eu vou postar aqui na nossa comunidade do YouTube. Caso o processo da Oi não seja levado para julgamento no dia 24 de novembro, a próxima oportunidade será no dia 15 de dezembro, onde acontecerá a 189ª sessão ordinária de julgamento do Tribunal do CADE. E no dia 10 de dezembro vamos ter acesso à pauta desta sessão. E também publicaremos aqui na nossa comunidade no YouTube com exclusividade. E essa sessão ordinária de julgamento, que acontece no dia 15 de dezembro de 2021, será a última sessão ordinária do ano. E de acordo com o calendário do Tribunal do CADE, não teremos nenhuma sessão em janeiro de 2022, sendo que a primeira sessão ordinária de julgamento do ano de 2022 está prevista para acontecer na primeira quinzena do mês de fevereiro de 2022, conforme o calendário do Tribunal do CADE. Mas gostaria de fazer aqui um adendo a todos os nossos telespectadores, inscritos no nosso canal e nossa comunidade em geral, de que o CADE pode convocar sessões extraordinárias de julgamento a qualquer momento. Então, além das sessões ordinárias de julgamento definidas já em calendário do Tribunal do CADE, podem acontecer eventuais sessões extraordinárias. E na minha opinião, nós estamos dependendo unicamente pela boa vontade do CADE, porque já se passaram um tempo razoavelmente suficiente para analisar todas as questões de competição do mercado. E ainda mais com o leilão do 5G que aconteceu nesses últimos 2 dias. E esse
esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço de coração a todos vocês que estão nos prestigiando. Por favor, curtam nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, deixe aqui nos comentários qual é a visão de vocês, o que vocês estão achando sobre esta aprovação do CADE. Quando vocês acham que vai acontecer essa aprovação? Deixe aqui nos comentários. Eu leio cada comentário de vocês e tento responder a todos. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima!